Abra a Bíblia comigo então, deixa eu começar aqui, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, no versículo 46. Eu quero estudar com você sobre 3 personagens que Jesus abençoou. O que eles têm em comum? Então, Marcos capítulo 10, versículo 46, o primeiro personagem, o cego de Jericó. Sempre que você vier à igreja, se você puder, traz caneta, traz papel, anota a mensagem. Tem coisas que você só vai ouvir uma vez na vida, nunca mais você vai ouvir. Com o tempo você esquece, você perdeu para sempre. Então, o primeiro texto que eu quero ver, Marcos capítulo 10, verso 46, diz assim, depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, Jesus? O texto fala da cura de um cego, um homem que ficava à beira do caminho mendigando. Mas ele, quando ouviu que Jesus passava, esse homem começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi. E Jesus então ouviu o clamor daquele homem, pediu que trouxessem aquele homem. E eles o trouxeram até Jesus. E Jesus perguntou para ele: que queres que te faça? Eu quero ver, Senhor. E Jesus então curou a visão daquele cego. E a Bíblia diz que ele, que estava à beira do caminho, agora começou a seguir a Jesus pelo caminho. Primeiro personagem então, o cego de Jericó. Segundo caso que eu quero ver com você, agora em Lucas, capítulo 8, verso 43. Abre lá, Lucas 8, 43, vai aparecer também no telão para nós. Lucas, capítulo 8, no verso 43. Diz assim, aqui é a mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica. Diz assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse: Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Esse é o segundo caso, também conhecido, uma mulher que sofrera há 12 anos com uma hemorragia. Médico nenhum pôde curá-la. Mas essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. E ela então veio por detrás dele, no meio da multidão, tocou na orla do vestido dele. Quando ela tocou, a Bíblia diz que o sangue estancou, a mulher ficou boa. E Jesus sentiu que saiu virtude dele e disse: olha, alguém me tocou aqui. E os discípulos dizendo: ô Jesus, mas todo mundo está tocando no Senhor? Não, mas teve alguém que me tocou diferente. E Jesus ficou ali esperando até que a mulher se manifestasse. Essa mulher podia até ser apedrejada, porque uma mulher na condição dela era considerada imunda pela lei. Não podia tocar em ninguém. Então ela se ocultou ali. Mas a Bíblia fala que ela não, por mais que Jesus demorasse, ela não queria falar nada, mas teve uma hora que ela não resistiu e falou: fui eu que tocou no Senhor. Eu acreditei que se eu tocasse eu ficaria boa. E Jesus falou: olha, mulher, vá em paz, a tua fé te salvou. Ela recebeu a cura, recebeu a salvação.
E agora mais um texto, o terceiro texto que eu quero ver com você é Lucas 19. Abre lá, Lucas 19, que é conhecido. Lucas 19, versículo 1. Zaqueu, o publicano. Lucas 19, 1 diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era esse um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O terceiro caso, o caso de um publicano, um cobrador de impostos chamado Zaqueu, que é conhecido também, um homem rico, porque cobrava impostos altos das pessoas, enriqueceu dessa forma. E a Bíblia diz que ele queria muito ver Jesus. Não podia vê-lo por causa da multidão, ele era muito pequenininho, muito baixinho. A multidão o impedia de ver a Cristo. Ele então corre mais do que a multidão, sobe numa árvore e fica esperando Jesus passar para ele ver Jesus. E quando Jesus passa, ele que queria ver Jesus acabou sendo visto por Jesus. Jesus falou: ô Zaqueu, desce depressa daí, porque eu quero hoje pousar em sua casa. A Bíblia diz que ele desce então, recebe Jesus na casa dele, Jesus come na casa dele, Jesus dorme na casa dele, né? Pousou na casa dele. E enquanto estavam assentados à mesa, a Bíblia diz que ele virou para Jesus e falou assim: Jesus, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se eu tenho enganado alguém, defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado o que eu tirei dessa pessoa. E Jesus falou para ele: ô Zaqueu, hoje veio salvação a essa casa, pois você também é filho de Abraão. E o Zaqueu recebe a bênção dele, além de ver Jesus, ser visto por Jesus, ele também recebe a bênção da salvação. Diga glória a Deus. Por que eu li 3 textos? O que esses 3 personagens têm em comum? Na Bíblia nada é por um acaso. Eu falei desses 3 por causa disso. Primeiro eu falei do cego, um homem que andava mendigando à beira do caminho, não enxergava, dependia dos outros, mas ele gritou até que Jesus o ouvisse. A Bíblia diz que Jesus então, Jesus podia tê-lo curado, simplesmente, vai lá, enxerga. Não, chama esse homem aqui. Trouxeram-no até Jesus. Jesus conversou com ele, perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Mas que pergunta é essa? É claro que o homem quer enxergar, né, pessoal? O que um cego quer? Enxergar. Mas Jesus conversa com ele, bate um papo com ele, e depois que Jesus conversa, Jesus salva e cura o Zaqueu, e cura o cego, perdão. O cego Bartimeu recebeu então cura e recebeu a sua vista. Amém, Jesus? Ele, além de salvo, ele é curado também. O Bartimeu recebe. Aí a mulher do fluxo de sangue, que eu li também agora, uma mulher que sofreu 12 anos com hemorragia, queria muito ser curada, tocou na orla do vestido de Jesus. Jesus ficou ali parado, esperando que aquela mulher viesse conversar com ele. Ela vem e conversa com Jesus. Olha, fui eu quem te tocou, porque eu acreditei que se tocasse ficaria boa, tá. Ô mulher, vai em paz, a tua fé te... Veja que essa também recebe a cura e recebe a salvação, igual o cego recebeu a cura e a salvação. Já no caso do Zaqueu, o que ele mais queria? Era ver Jesus. Ele conseguiu o que queria também, ele viu Jesus, foi visto por Jesus, conseguiu até mais do que queria, que Jesus foi na casa dele, e ele também foi salvo. Jesus falou: hoje veio salvação a essa casa.
O que eu estou dizendo para você é o seguinte: nos 3 casos, aqueles que queriam algo de Jesus receberam o que queriam e ainda foram salvos. O Zaqueu recebeu o que queria, que era ver Jesus, e foi salvo. A mulher recebeu o que queria, ela foi curada por Jesus e foi salva. O cego também recebeu de Jesus o que queria, ele enxergou e foi salvo. Agora, por que eu estou linkando esses 3 textos? Porque todos queriam algo de Jesus. Cada um queria uma coisa diferente. Um queria ser curado dos olhos, outro queria ser curado da hemorragia, outro queria ver Jesus. Mas Jesus, por que eu coloquei os 3 textos juntos? Porque Jesus queria algo deles também. E Jesus queria dos 3 a mesma coisa. Nós queremos também alguma coisa de Jesus. Você que veio aqui, você quer algo de Jesus. Eu, quando cheguei na igreja, queria algo de Jesus. Ninguém veio na igreja dizendo assim: eu vou para a igreja porque eu quero ser pastor. Nunca sonhei em ser pastor. Vim para a igreja porque eu tinha um vazio na minha alma que nada conseguia tapar esse vazio. Mas quando Jesus veio morar no meu coração, o vazio sumiu. Cada um entrou por um motivo. Você entrou porque estava com uma dor de cabeça que nada curava. O outro entrou por causa de um vazio na alma. O outro entrou por causa de uma depressão. O outro veio por causa de um problema na família. Enfim, cada um veio por um motivo. E aí você recebe aquilo que Deus deu para você? Deus abençoou você como me abençoou. Mas você já parou para pensar que você recebeu o que você pediu de Deus? Mas já parou para pensar no que Deus quer de você? Nesses 3 casos que eu citei, Jesus também queria algo deles. O Bartimeu queria enxergar, mas Jesus também queria algo dele. E Jesus conseguiu também o que queria. A mulher do fluxo de sangue queria algo de Jesus, ser curada da hemorragia. Ela foi curada e foi salva, mas Jesus também conseguiu o que queria dela. E no caso do Zaqueu, a mesma coisa. O Zaqueu só queria ver Jesus. Ele viu Jesus e foi salvo. Mas Jesus também queria algo dele e Jesus também conseguiu o que ele queria. O que é que Jesus queria desses 3? A mesma coisa. Eles queriam cura. Eles queriam uma realização. Eles queriam uma bênção. Mas o que Jesus queria deles, irmãos? Relacionamento. Diga comigo, relacionamento. Eles só queriam ser curados, só queriam ser abençoados e já estava bom. O cego só queria enxergar, estava bom. A mulher só queria ser curada, foi curada, estava bom. O Zaqueu só queria ver Jesus, estava bom. Mas Jesus queria algo mais deles. Jesus queria se relacionar com eles, irmãos. Como quer se relacionar com cada um de nós? Tem pessoas que recebem uma bênção de Deus e se afastam. E perdem o melhor de Deus nas suas vidas. Quantas pessoas que vieram a Jesus e receberam algo e nunca mais voltaram à igreja? E perderam o melhor de Deus. Deus não quer só lhe curar. Deus não quer só lhe libertar. Deus não quer só te dar uma experiência bonita. Deus não quer só lhe prosperar. Ele quer fazer tudo isso, irmãos. Ele não quer só restaurar seu casamento. Ele quer fazer isso também. Mas o principal é relacionamento com você. Deus quer que você o conheça. Deus quer que você prossiga conhecendo a Ele. No livro de Oséias, no capítulo 6, há um texto que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha lá, Oséias 6, verso 3. Conheçamos, lê comigo lá, e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. O profeta Oséias fala da importância de conhecermos e prosseguirmos conhecendo a Deus. Tem até uma canção com esse tema, que eu acho uma das mais lindas. Te conhecer e prosseguir em te conhecer, esse é o alvo
da minha vida. Isso é uma das coisas mais lindas, irmão. Essa é a canção, sabe? É aquilo que sai dos lábios de alguém que quer mais do que cura, quer mais do que prosperar, quer mais do que a sua loja prospere. Não que isso seja errado, claro que você quer. Que quer mais do que, sei lá, receber uma benção. Eu quero muito mais de Deus. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero relacionamento com Ele. A Bíblia fala, inclusive, né? Jesus curou alguns homens. Ele curou 10 leprosos. E a palavra diz que só um daqueles homens que foram curados voltou para agradecer. E Jesus perguntou: mas cadê os outros? Jesus vai conversar com esse que foi curado. E ele falou: não sei, cadê os outros não? O que Jesus queria mostrar ali, irmãos? 9 homens foram curados e foram embora, mas perderam o relacionamento com Ele. Aquele que ficou, Jesus conversou com ele. Escute, Jesus não quer só te curar, Ele quer conversar com você, quer que você converse com Ele, Ele quer relacionamento. Nos 3 casos foram assim. Jesus podia simplesmente ter dito: ô Bartimeu, fica curado do teu olho e vai embora, pronto. Não, Jesus chamou o homem e começou a conversar. Bartimeu queria enxergar, Jesus queria conversar. Diálogo, relacionamento, conhecer, como é que você é. Jesus queria que o Zaqueu, sabe, estivesse ali diante dele. E uma coisa mais bonita, Zaqueu, o cego, vou falar do cego, né? O Bartimeu, quando ele foi curado, o cego Bartimeu, a primeira coisa que ele viu foi o rosto de Jesus diante dele. Que coisa linda, né? O homem nunca tinha enxergado, mas quando ele abre os olhos, ele vê Jesus na frente dele. Mas não parou por aí. Jesus começa a conversar com ele, vai conversando. O Bartimeu podia dizer: olha, eu fui curado das vistas, está muito bom, vou embora. Mas Jesus falou: não vai embora não, vem cá, porque eu quero te conhecer melhor, quero que você me conheça. Você quer cura, e Deus cura. Você quer libertação, e Deus liberta. Mas sabe o que Jesus quer de você? Quer que você o conheça melhor. No caso da mulher do fluxo de sangue, é a mesma coisa. Uma mulher que sofreu há 12 anos, tocou em Jesus, ficou curada, estava bom. Jesus podia ter seguido o caminho dele, irmão, em direção à casa do Jairo. Jesus estava numa missão, ele ia curar a filha do Jairo. Não podia perder tempo não. A mulher me tocou, ficou curada. Ele podia seguir, nem ligar para ela, não, ele para e faz questão que a mulher converse com ele. E enquanto a mulher não conversou com ele, ele não saiu dali. A mulher queria ser curada, Jesus queria o quê? Diga: relacionamento, intimidade. E Jesus não foi embora enquanto aquela mulher não conversou com ele. E aí ele disse: vai em paz, filha, a tua fé te salvou. Eu queria conversar um pouquinho com você para você me conhecer melhor. Eu não quero só te curar, eu quero que você me conheça mais de perto. Irmão, me arrepia, sabe? Enquanto você prega um texto desse, eu fico imaginando o quanto Deus queria que as pessoas se aproximassem dele, mas as pessoas só querem a bênção. A grande maioria. É curado e vai embora, recebe a bênção e vai embora, se levanta e vai embora. A empresa está falida, a hora que se levanta um pouquinho, a pessoa larga Jesus. Sendo que Deus tinha algo muito maior para a vida delas. O caso do Zaqueu, a mesma coisa. Subiu na árvore, se ele visse Jesus, irmão, ele podia deixar, Jesus não precisava chamá-lo, nada disso não. Já está bom, já vi Jesus, está bom. Ô Zaqueu, desce daí que eu quero ir na tua casa, eu quero conhecer você. E Zaqueu recebeu Jesus, e Jesus se assentou com ele, conversou com ele, comeu com ele, olhou nos olhos dele. Zaqueu queria só ver Jesus, mas Jesus queria que Zaqueu o conhecesse. Ele quer que você o conheça melhor. Você vai dizer: pastor, eu já conheço Jesus. Não conhece,
porque ninguém conhece Jesus assim. Por isso o texto disse lá em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer. Porque o nosso Deus, ninguém conhece Deus num dia. Eu tenho tantos anos de igreja, eu tenho tantos anos. Não, você não conhece Deus ainda, você prossegue conhecendo. Pastor Paulo, o senhor já conhece Deus? Eu estou conhecendo a Deus. Nos meus anos de caminhada com Cristo, eu o estou conhecendo ainda. E nunca vou conhecer tudo, porque Deus é como se fosse um oceano profundo. Tem muito que conhecer. Eu lembro uma vez, nunca esqueço essa experiência, eu estava em Guarapari. Lá em Guarapari, estava passando os dias lá, e aí fomos para a praia, aquela coisa toda. Como disse o reverendo João Batista no outro culto, a gente tem que viver, né? Quem estava aqui ouviu a palavra. E aí lá tem uma brincadeira, o camarada pega uma lancha, o pessoal lá chama de banana, não sei, aqui deve ter também em algum lugar. A lancha vai puxando, tipo um botezinho, né? E as pessoas sentam ali em cima, então a lancha vai puxando aquilo, as pessoas assentadas em cima daquele botezinho, como se fosse uma banana mesmo. As pessoas se assentam, ela deitada assim, e a lancha vai a toda velocidade, e quem está ali em cima vai, né, saltando aquele negócio. Aí quando chega lá no meio do mar, ela deve levar umas 20 pessoas, vamos botar assim. Chega lá no meio do mar, o camarada fala assim: não, quem que sabe nadar, todo mundo com coletezinho bonitinho, quem sabe nadar, pode mergulhar aqui um pouquinho, pode descer aqui um pouquinho, quem sabe nadar. Aí depois ele volta para a praia de novo. Eu falei assim: eu sei nadar, desde criança eu aprendi a nadar. E quando chegou lá no meio, eu falei: vou aproveitar e vou dar um mergulho, estava quente, né? E eu pulei da tal da banana. Eu sei nadar. Mas quando eu pulei, foi uma experiência muito interessante, que eu comecei a descer, eu sou acostumado a pular, descer e encontrar o chão, né? E eu não encontrei o chão, e eu vou descendo, e o chão não aparece. Era muito fundo o lugar. Por isso ele já falou: quem sabe nadar, pula. Eu sei. Aí eu falei: tá bom, já desci bastante, eu fui subindo e tal, nadei ali o que eu tinha que nadar, montei de novo na tal da banana e voltei para a praia. Mas eu nunca esqueci aquele dia, sabe, porque eu não achei o fundo do negócio. Eu fiquei pensando o quão profundo era o mar naquela área ali. Você não encontra pé, como diz, não dá pé. Você fala que não dá pé, você não consegue, né? Eu fiquei pensando, Deus também assim é como o oceano profundo, irmãos. Quanto mais você desce, mais tem para descer. Se eu continuasse descendo, eu ia continuar descendo, não ia achar o fundo nunca. Deus é assim também, quanto mais você o conhece, mais você tem que conhecer dele. Quanto mais você sabe de Deus, mais você descobre que não sabe nada. Quando você pensa que já viu algo grande, Deus vem e te surpreende. Eu não conheço a Deus, eu estou conhecendo. E nem na minha vida toda eu vou conseguir conhecer tudo, porque Ele é grande demais, irmão. Ninguém conhece tudo de Deus, não existe. Nem Moisés que viu Deus face a face. Nem Paulo que viu Jesus, não tem isso. Ninguém conhece tudo de Deus, não existe. Mas o que eu quero deixar para você hoje, a gente às vezes vem até Deus querendo algo dele, e é normal querer algo dele, e se você deseja algo dele, ele dá. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Aqui há diversas necessidades sendo explicitadas, sendo apresentadas a Deus, cada um tem a sua. Há quem veio pedindo pelo filho, há quem veio pedindo pela filha, há quem veio pedindo pelo casamento, há quem veio pedindo um monte de coisa. Mas escute, Deus pode te dar tudo isso que você pediu, amém ou não amém? E ainda lhe dar o mais importante, que é a salvação, amém ou não amém? Mas o que Ele quer também é que você o conheça. Jesus queria que o cego, além de enxergar, o conhecesse. Que a mulher do fluxo de sangue, além de ser curada da hemorragia, o conhecesse. E que o Zaqueu, além de ver Jesus, o conhecesse. Relacionamento é tudo, irmãos. E nós cristãos pecamos, sabe por quê? Porque não nos aprofundamos no nosso relacionamento com Deus. Não aproveitamos o momento que estamos com Deus para ficar mais perto dEle, para ouvir dEle. A Bíblia mostra que em Gênesis 18, a Bíblia diz que os anjos de Deus vêm visitar o Abraão, ali representando o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 anjos. Deus veio visitar o Abraão,
no maior calor do dia, era meio-dia. E a Bíblia diz que quando o Abraão percebeu que era Deus que estava ali, que Deus desceu para vir até ele, eu acho esse um dos textos mais incríveis da Bíblia. O Abraão entendeu que era Deus. O Abraão falou assim: Senhor, não vai embora não, senta ali debaixo da árvore, eu vou fazer uma comida aqui rapidinho, aí vocês comem. Deus não come, irmão. Se fosse hoje, você ia falar assim: vou fazer um cuscuz para o Senhor. Deus come cuscuz? Fazer uma buchada de bode, sei lá, Deus come? Não. Mas o Abraão falou: fica aqui que eu vou preparar algo para vocês. E Deus se sentou debaixo da árvore e esperou ele preparar a comida. Deus não come não, irmão, não precisava. Deus não precisa de comida igual eu e você. Mas Deus sentou e esperou ele fazer a comida e Deus comeu, irmão. Imagina Deus comendo o teu arroz, minha irmã, o teu feijão, minha irmã, hein? Imagina, dona Cristina, hein? Comida gostosa que eu como todo dia, e Deus comendo lá a comida dela. E depois que Deus comeu, o Abraão ficou ali conversando com Deus. Irmão, Abraão entendeu que aquele momento era algo tão especial que ele não podia deixar escapulir, não podia deixar Deus ir embora não. Senta aqui e come comigo, porque eu quero te conhecer melhor. E você conhece melhor as pessoas quando come com elas. Lembra que eu falei aqui que quando você come com alguém, você faz aliança com a pessoa? Essa mulher que está casada comigo hoje, eu comecei a conhecê-la comendo com ela, convidei para almoçar, ela foi almoçar comigo, fiz um trato com ela que eu ia ensiná-la a tocar violão, ensinei. Ela fez um trato que ia me ensinar a andar de bicicleta, não fez até hoje, mas está perdoado. Tem 21 anos de casado, dá tempo ainda de me ensinar. Mas enfim, começou comendo junto. Ali eu a conheci melhor. Irmão, é tudo que Deus quer de você. Mas a gente às vezes está tão atarefado, né? Com redes sociais, né? A gente está tão atarefado com Facebook, com Instagram, que não dá tempo para Deus. Com o YouTube, com os amigos, com o WhatsApp, com tanta coisa. Somos tão ocupados, né, irmão? Aí não sobra tempo para Deus. Aqueles programas de televisão que te edificam tanto, né? Que não traz nada, fala a verdade, te edifica nada, não traz nada, te acrescenta nada. Mas a gente deixa Deus de lado para ficar 3 horas, às vezes, vendo alguma coisa. Não que seja pecado ver, mas a gente podia separar, sei lá, meia hora para orar, 40 minutos para orar, 1 hora para orar. Ah, pastor, não aguento ficar 1 hora orando, mas aguento 1 hora fazendo tanta coisa. Por que não separar 1 hora para ler a Bíblia? Sabe por quê, irmão? Você não quer conhecer a Deus de verdade. Você não quer conhecer. Só que aí é que está o problema, irmãos, porque aqueles que não conhecem a Deus recebem a bênção e vão embora. Porque quem quer conhecer Deus permanece, irmão. Eu lembro uma vez um casal, eles chegaram na igreja, eu lembro como se fosse hoje, ele era barbudão, sabe? E ele tinha um problema, ele era perturbado, e o filho também era perturbado. O filho via vulto, escutava vozes, ele ouvia passos em cima da casa, tinha gente andando em cima da casa dele, ele ficava assim, ó, tem cara pisando aqui em cima. Chegaram na igreja, o filho, o esposo e a esposa. Eu fiz uma oração por eles, uma só, para o menino ficar bom. E o menino nunca mais viu mais nada, ficou liberto. Deus libertou o rapaz. Sumiram os vultos, sumiram tudo. Eles começaram a vir na igreja, tal. Teve uma hora que ele falou assim: olha, para que continuar indo na igreja? O menino já está bom. Vão na igreja mais não? Mas ela disse assim: não, mas eu gostei da igreja, eu quero prosseguir. E ele disse: não, mas a gente já recebeu a bênção, para que continuar? Aí começou o problema. Ele achou que tinha que proibi-la de ir na igreja, porque ele não queria mais ir, afinal de contas o menino já estava bom. Mas ela continuava vindo porque ela queria relacionamento com Deus. Está dando para você entender? Isso trouxe tanto conflito, irmão. Chegou ao ponto de dizer para ela: escolhe entre eu e a igreja. Ele não entendia. Para ele já estava bom, o filho estava curado. Um dia ela chegou para mim chorando e disse: ele quer me proibir de vir na igreja.
Eu falei: irmã, ele é teu marido. Quando ele estiver calmo, você vem na igreja. Quando ele estiver brabo, você não vem não. E eu vou botar a igreja toda para orar por ele. E eu coloquei a igreja toda para orar por ele, irmão. Eu era obreiro nessa época, não era pastor ainda não. Aí um dia ela chegou para mim e disse assim: olha, deixa eu falar aqui para tu um negócio. Ele me trouxe na igreja hoje. Eu falei assim: irmãzinha, escreve o que eu estou lhe falando. Na próxima vez ele vai entrar aqui e nunca mais vai sair. Irmão, como diz o carioca, foi batata, certinho. Na segunda-feira ele entrou na igreja, barbudão sério, sentou lá. Eu lembro como se fosse hoje. Aí veio o louvor, os ministros de louvor começaram a louvar a Deus. Aí a lágrima começou a descer, que assim, aquela cara carrancuda, séria dele começou a mudar. Como o cara abriu o bocão, começou a chorar. No final do culto ele falou: a partir de hoje, eu vou separar 3 dias para vir na igreja. Eu vou vir segunda, hoje foi segunda-feira. Eu vou vir na quarta e eu vou vir no domingo. Eu falei: tá bom. Isso foi segunda-feira. Não aguentou esperar a quarta não, voltou na terça. Voltou na quarta. Voltou na quinta. E foi voltando, irmãos. Se firmou com Jesus. Virou uma bênção na mão de Deus. Comecei a fazer culto na casa deles. Se batizou. Eu me lembro o dia que ela entrou na igreja que ela entrava na igreja de braço dado com ele. A expressão de vitória no rosto dela eu nunca vou esquecer. Nunca. A expressão de vitória, a mulher que venceu, a mulher que vence. Eu me lembro ela entrando de braço dado com ele. A expressão, venci. Para a glória de Deus, hoje ele é um pastor. Amém, Jesus? Além da salvação, Deus tinha algo mais para ele. Eles podiam ter recebido a cura do filho e ir todo mundo para o inferno, porque só a cura do filho não lhes garantiria a salvação. Você entende que Deus quer te conhecer? Aliás, Ele já te conhece, vamos falar a verdade aqui, Ele quer que você o conheça. Deus sabe o teu nome, eu não sei o teu nome não, mas Deus sabe o teu nome. Ele chega debaixo da árvore e fala: ô Zaqueu, desce daí. Ué, o Zaqueu deve ter pensado: ué, sabe meu nome? Sabe, a Bíblia diz que Deus conhece o teu nome e até o teu sobrenome. Deus sabe até o que você comeu hoje cedo, sabe o que você sonhou essa noite, sabe o que você fez essa noite. Ele conhece tudo. Deus conhece o que está dentro do teu coração aí. Mas você conhece a Deus? Pastor, qual a importância de eu conhecer a Deus? Meu irmão, isso faz toda a diferença. A palavra diz no livro de Apocalipse que o povo de Deus venceu a Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O que me faz vencer a Satanás? O sangue de Cristo perdoa de todo pecado, é o perdão que eu recebo, todo dia eu pego todo dia, mas o sangue de Jesus me limpa todo dia. Mas a palavra diz lá que eles venceram pela palavra do seu testemunho. O que é uma palavra de testemunho? A palavra de testemunho é o seguinte: eu conheço essa pessoa. Vou lhe dar um exemplo. Suponhamos que eu e Samuel aqui tenhamos trabalhado numa empresa juntos e eu preciso em algum momento de ir à justiça com essa empresa. Só um exemplo para essa empresa. Samuel pode ser minha testemunha? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Se ele quiser, né? Mas pode ou não pode? Por que ele pode? Porque ele trabalhou comigo. Ele me conhece, ele estava dentro da empresa junto comigo, ele via tudo lá, ele me conhece, sabe quem eu sou. Mas alguém que não trabalhou comigo na empresa, vamos botar o irmão Ribeiro, não trabalhou. Ele pode testemunhar alguma coisa a meu respeito da empresa? Ele não me conhece, não trabalhou lá. Então o testemunho só pode ser tua testemunha quem viu. Só pode ser tua testemunha, você só vai chamar para ser tua testemunha quem te conhece. Tu vai chamar alguém que você não conhece para ser tua testemunha? Então uma palavra de testemunho é: eu conheço essa pessoa. Como é que eles venceram a Satanás? Eles tinham uma palavra de testemunho. Qual a palavra de testemunho que eu tenho? Eu conheço o meu Deus.
Diga glória a Deus. O apóstolo Paulo falava assim: eu sei em quem tenho crido, eu conheço a Ele. Como é que está o teu conhecimento de Deus? Ah, pastor Paulo, eu sei muito bem o que Deus pode fazer. Irmão, isso aí até o ímpio sabe, até o capeta sabe, Satanás também sabe, qualquer pessoa sabe o que Deus pode fazer, até quem não é crente sabe. Mas pergunta a quem conhece Deus. Então, Deus me cura, Deus me liberta, Deus me dá o que eu preciso, me dá, mas o que Ele quer também, além de me salvar, é que eu o conheça. Diga glória a Deus. Tem muita gente, escute o que eu vou lhe falar, que sabe quem é Jesus, mas não conhece Jesus. Uma coisa é saber quem é, outra coisa é conhecer. Olha comigo mais um texto aqui rapidinho, Mateus 16, verso 16, abre lá, homem de Deus, coloca lá para mim, Mateus 16, verso 16, a Bíblia diz que Jesus tinha feito uma pergunta para os seus discípulos. Jesus perguntou assim: quem dizem os homens que eu sou? E aí os discípulos começaram a responder, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas. Aí Jesus perguntou para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? A resposta do Pedro aí, ó. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Presta atenção aqui. O Pedro sabia quem Jesus era. Tem muita gente que sabe quem Jesus é. O Pedro também sabia. Porém, o Pedro não conhecia Jesus. Uma coisa é você saber quem é, outra coisa é você conhecer. Por exemplo, quem é o presidente dos Estados Unidos? Você sabe? Todo mundo sabe. Quem é o presidente dos Estados Unidos? Joe Biden. Quem conhece Joe Biden aqui? Levanta a mão quem conhece. Quem conhece? Você conhece? Conhece Joe Biden? Quem conhece? Eu não conheço, eu sei quem é. Você que diz que já conhece, já tomou um cafezinho com ele? Já tomou um café com ele, você? Tem o WhatsApp dele? Sabe a cor que ele mais gosta? A música que ele mais gosta? Sabe quanto ele calça? Número de camisa? Quantos filhos ele tem? Se tem? Onde ele mora? A casa dele tem o endereço lá? Então você não conhece, você sabe quem é. O Pedro sabia quem era Jesus, mas não o conhecia. Tanto é que eu lhe falo uma coisa. A Bíblia fala lá que o Pedro negou Jesus, negou que o conhecia. Irmão, na verdade, quando o Pedro disse que não conhecia Jesus, ele estava falando a verdade. Ele não conhecia não. Ele sabia quem era, mas não conhecia Jesus. Aí perguntaram, mas olha, tu estava com ele, tu conhece Jesus? Não conheço não sei quem é ele não. Oh, mas o Pedro negou Jesus. Na verdade, ele não conhecia Jesus mesmo não, ele só sabia quem Jesus, mas não conhecia. Ele foi conhecer Jesus, vou lhe falar, quando a terceira vez ele nega, a Bíblia diz que o galo canta. Se você assistiu o filme A Paixão de Cristo, o momento em que o galo canta, irmão, Jesus dá uma olhadinha para ele, o filme mostra Jesus todo arrebentado já, sabe, ali, depois de ter apanhado a noite toda, Jesus já com o olho até inchado aqui assim, com o olho só, Jesus dá uma olhada para o Pedro, e a Bíblia diz que o Pedro, quando olha para Jesus, ele lembrou, puxa, eu falei que nunca ia negar, né? E o Pedro vai chorar amargamente. Mas na verdade, o Pedro não conhecia. O Pedro começou a conhecer Jesus ali, naquela olhada. Aí mais à frente você vai ver que o Pedro é batizado com o Espírito Santo. Você vai ver que Jesus vem conversar com Pedro. Pedro, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Tal. Aí mais à frente você abre o livro de Atos e você vê o Pedro cheio de Deus, que conhecia Jesus, que até a sombra dele curava, que pregou e ganhou 3.000 almas para Jesus. Ali sim o Pedro conhecia.
mas antes não conhecia não. E você, meu amigo, conhece a Jesus? Pergunte aí para essa pessoa do seu lado, você conhece a Jesus? Você precisa conhecer. Você precisa conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Agora, para eu fechar a mensagem, eu quero que você pense no que eu estou lhe falando. Deus quer curar você, quer libertar você, quer te levar para o céu. Amém ou não amém? Mas quer também que você o conheça. A gente às vezes vem até Jesus, recebe a bênção e sai de fininho. Já recebi minha cura, já recebi minha bênção, vou embora. Já recebi o que queria, vou embora. E perde o melhor de Deus, que é o relacionamento, irmão. Sabe que quando eu falo de relacionamento, é você ler a Bíblia para conhecer Deus. Quando eu falo de relacionamento, é Deus falando com você e você falando com Ele. Porque relacionamento é assim, eu me relaciono com a minha esposa todo dia, eu falo com ela todos os dias, eu a beijo todos os dias, eu a abraço todos os dias, eu converso com ela todos os dias, isso é relacionamento. Quanto tempo você não fala com Jesus? Fica sem orar o dia inteiro, fica sem ler a Bíblia o dia inteiro, que relacionamento é esse que você não fala com Ele, que você não lê a palavra dEle, que você não se consagra para Ele, que não acorda uma madrugada um dia para orar, para falar com Ele? Sabe, quando você ama uma pessoa, você faz loucura por elas. Que loucura você já fez por Jesus? Nunca fez nada para Ele. Que relacionamento é esse que você não se aproxima, você fica distante, parece estar brigado com Jesus? Irmão, o nosso Deus, entenda, você pode conhecê-lo mais de perto. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é uma pessoa, é Deus que habita em nós, mas ele é uma pessoa. O Espírito Santo, você pode conhecer o Espírito Santo, o Espírito Santo está dentro de você te ajudando, ele é o teu ajudador, você pode ter essa intimidade com Deus, irmão. Você pode conhecê-lo melhor, você pode ter o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, eu falo que a pessoa precisa dar 3 passos importantes. Primeiro, aceitar Jesus como Salvador. Segundo, ser batizado nas águas. Terceiro, ser batizado no Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo você ainda é fraco. Pode ser o melhor crente do mundo, mas sem o Espírito Santo ainda é fraco. Precisa do Espírito Santo. Sem ele você continua fraco. O Espírito Santo o que é? É Deus morando dentro de nós. E se Ele mora dentro de mim, Ele me ajuda, eu tenho intimidade com Ele, eu conheço Deus, Deus me fala das coisas porque Ele é meu amigo. Quando você tem um amigo, o teu amigo não te alerta das coisas? Não vai por aí não, hein? Cuidado, hein? O amigo fala com você, o amigo te alerta, anuncia as coisas para você. Jesus é teu amigo. Ele fala conosco, irmãos. Nós servimos a um Deus que fala conosco. Se nós quisermos esse relacionamento mais profundo com Ele. Mas às vezes a gente não quer, a gente quer que Deus fique longe da gente. A gente gasta tanto tempo com tanta coisa, vai lembrar de Deus no final do dia, se lembrar. Quando lembra? Como anda a sua intimidade com Deus? Você conhece Jesus, tem procurado conhecê-lo, gasta tempo com Ele. Quanto tempo você gasta diante de Deus em oração? Você ficaria como Moisés 40 dias e 40 noites diante de Deus, até que o teu rosto brilhasse. Moisés saiu de lá com o rosto brilhando. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés como fala com um amigo. Irmão, eu quero isso de Deus, eu quero muito isso de Deus. A Bíblia chama Abraão de amigo, meu amigo Abraão. Eu quero muito estar perto de Deus, eu quero muito me aproximar dEle. Você precisa conhecer Deus mais de perto, amém ou não amém? Ou você pode se contentar em receber uma bênção e sair da igreja, ou receber uma bênção e ser salvo, receber a salvação, mas não ter intimidade com Deus. Mas se você não tem um relacionamento com Deus, até a tua salvação pode ter comprometida. Olha agora esse texto aqui de Mateus 7, 22. Isso aqui é sério, mas sério demais. Mateus 7, verso 22. Olha como é que é sério isso.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? O texto está falando de pessoas que fizeram maravilhas, coisas incríveis, expulsaram demônios, curaram pessoas, foram usados por Deus, usaram o nome de Jesus. Mas olha o verso 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca te conheci. Expulsou demônio, curou doente, mas não conhecia Deus, nem era conhecido dele. Não tinha relacionamento. Você percebe que a falta de relacionamento com Deus pode impedir você de entrar no céu? É igual a festa, poxa. Se você dá uma festa na tua casa, aí você chama, sei lá, 30 pessoas. Deixa eu pegar o Samuel de novo aqui. Samuel arruma uma festa lá, convida 30 amigos, amigão mesmo do peito. Aí na hora chega um camarada lá que o Samuel nunca viu, quer entrar na festa e ficar no meio dos outros. Ele é obrigado a aceitar o camarada que ele nunca viu lá na festa dele? Samuel vai perguntar assim: eu te conheço de onde? Não te conheço não, eu ouvi um barulho de festa aí, eu entrei aqui para dançar um pouquinho. Pode receber ou pode não receber também, mas não é obrigado a receber não. Ó, amigo, a festa aqui é para conhecido meu, só para amigo meu. Pô, me perdoa aí, mas vai procurar outra festa aí. Ele está errado se agir assim? Não conhece. Agora, se eu chego lá, por exemplo, eu conheço ele aqui da igreja: pô, Samuel, poxa, se eu ouvir a festa, não, meu pastor, pô, me conhece, pô. Não é só porque eu sou o pastor, não, me conhece. Ô, pastor, vem cá, come um pedaço de bolo comigo aqui, pô. Ou qualquer um dos irmãos aqui que conhece, pessoal da juventude aí, ó, né? Chega lá para comer um pedaço de bolo, chega lá o Santana. Não, Santana, vem aqui comer o bolo, né, Santana? Tem moral lá, não tem, Santana? Tem, ué. Ué. Você percebe que a falta de relacionamento com Deus pode impedir você? E quando você chegar lá e Deus falar que não te conhece, imagina, você chega na porta do céu, aí Jesus olha bem dentro do teu olhinho, e sei quem tu é não. Olha o problema que você arrumou. Não, Jesus, eu estava lá na igreja, eu ia na igreja. Não te conheço não. Você percebe a importância, a seriedade disso, irmão? Então procure conhecer a Deus mais de perto. Diga glória a Deus. Coloca o texto de Oséias de novo para mim, que esse texto é fora de série. Oséias 6, verso 3. Oséias 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos. Põe o texto lá para mim, por favor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É o texto. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha lá. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva serótica que rega a terra. Entenda, quando você conhece Deus, Ele faz com que caia sobre a sua vida uma chuva extraordinária. É chuva de bênção, irmão. Deus faz chover sobre aqueles que o conhecem. Se você colocar dentro de você isso hoje: pastor Paulo, eu não quero só receber uma cura, eu quero receber uma bênção, uma libertação do cigarro, da bebida, eu quero isso também, mas eu quero mais do que tudo conhecer a Deus, irmão. Ele vai começar a se revelar a você de uma maneira extraordinária. Ele vai se revelar na palavra, você vai começar a entender a palavra, você vai começar a ver a beleza de Deus dentro da palavra dele, você vai conhecê-lo, e você vai ver que Deus, ele não está morto não, ele fala conosco. Amém, Jesus? E que até nas coisas mínimas Ele pode ajudar você. Procure conhecê-lo. E é bonito quando a gente percebe que até nos pequenos detalhes Deus está cuidando da gente. Eu me lembro de um irmão, vou fazer oração já, eu me lembro do irmão em Cristo. Ele, muito estudioso e muito de Deus. Ele estudou para uma prova, mas na hora da prova uma questão, ele precisava acertar tudo. E tinha uma questão, ele tinha que marcar uma resposta, né? Eram 5. Geralmente vem ali 3 erradas, uma mais ou menos certa e uma certa. Só para te deixar em dúvida, né? E ele ficou em dúvida entre 2 questões, mas ele tinha que acertar, ele não podia errar. Mas brotou aquela dúvida na hora, ele disse: meu Deus, eu sei que as outras estão certinhas, mas essa aqui eu estou em dúvida, qual a letra que eu devo marcar?
E eu preciso muito desse ponto. Eu estudei, ele tinha estudado mesmo, irmão. Porque não adianta você querer um milagre se tu não estudou, né? Ele estudou. Mas fugiu da mente dele, ele ficou naquela dúvida, e agora? Mas eu preciso desse ponto. E faltava só alguns minutinhos para ele entregar a prova, e ele tinha que entregar, né? Aí ele contou que ele fechou o olho assim e falou: Jesus, me ajuda. Irmão, apareceu na frente dele, assim, na hora, quando ele fechou o olho, uma letra D de dado, cor de rosa. Ele falou: não custa nada, era uma das duas, era D ou era outra. Ele foi e marcou a letra D. Não é que estava certo, era D mesmo? Aquilo ali era o Espírito Santo ajudando, irmão. Ele estudou, viu? Não vai querer que o Espírito Santo te ajuda se você não estudou. Você entendeu? Mas ele tinha estudado, mas não lembrava. Não é que o Espírito Santo ajudou ele na prova? Que obrigação o Espírito Santo tem de me ajudar em alguma prova? Mas não é que ajudou? Isso é intimidade com Deus, irmão. Você precisa ser íntimo dele, se aproximar dele. Diga a glória a Deus. Procure ser íntimo de Deus. O tempo não deixa a gente falar muito dessa intimidade, mas você pode ser mais próximo dele do que você tem sido. A mulher, o cego e o publicano, o que eles têm em comum? Eles queriam ser curados, queriam ser abençoados. Receberam a bênção que queriam. Mas o que Jesus queria deles? Relacionamento. Que você procure conhecer a Deus mais de perto. Que você se aprofunde no teu conhecimento de Deus. Isso vai fazer toda a diferença, em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Você vence a Satanás pela palavra do teu testemunho, a Bíblia diz. O que é uma palavra de testemunho? Eu conheço essa pessoa, eu posso testemunhar porque eu conheço a Deus. Essa é a minha palavra de testemunho, eu conheço o meu Deus. Que prossigamos dia a dia em conhecê-lo. Esse é o desejo dele e esse tem que ser o nosso alvo, tem que ser o nosso desejo também. Não há nada de errado em você querer comprar uma casa, querer comprar um carro, nada disso, nada de errado, pode continuar. Mas não se esqueça, você precisa conhecer o teu Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Amém? Vamos então aplaudir a palavra. Essa é a palavra de Deus para nós.